Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar. No vídeo de hoje nós estamos aqui para realizar a leitura dos últimos capítulos do livro Um Sopro de Neves Cinzas. Chegamos ao final de mais um livro da saga Outlander e eu estou muito grata por isso. Sou muito grata pela presença de cada um de vocês aqui, até aqui. Muitíssimo obrigada a todos vocês que não perdem um Clube da Leitura, que estão sempre por aqui. No vídeo de hoje nós estamos aqui para analisar os capítulos 123 e 124, capítulos finais do livro Um Sopro de Neves Cinzas. Semana que vem não teremos Clube da Leitura, teremos uma pausa, então retornaremos no dia 29/5, tá? Conto com vocês pra gente começar a leitura do livro 7 da saga Outlander, do livro Ecos do Futuro. Iremos ler os capítulos 1, 2 e 3 do livro Ecos do Futuro. E no começo dessa leitura nós temos um relato da Claire que estava em uma vila bem próxima de Reed, cuidando de algumas pessoas que estavam precisando da sua atenção. Mais especificamente, de uma senhora de 91 anos de idade, gente. Vocês têm noção? 91 anos de idade em 1776? Isso era muita coisa. A Claire dizia que a sua aparência aparentava ali mais ou menos 102 anos de idade, mas ainda que aparentando ser bem mais velha do que realmente essa senhora era, ela ainda estava muito bem. Tinha praticamente todos os seus dentes, inclusive. E era esse o fator que a Claire acreditava que havia facilitado ali a sua chegada até os 91 anos de idade. Porque, afinal de contas, né, o fato dela ter ainda boa parte dos seus dentes fazia com que ela tivesse uma alimentação melhor do que a da maioria dos idosos, que por não ter a maioria dos seus dentes, só conseguia se alimentar de mingau. Diferente dessa senhora que conseguia manter uma alimentação bem mais balanceada, e talvez este fosse o fator que havia lhe ajudado a chegar até esta idade. Enfim, quando a Claire termina os seus atendimentos por ali, ela vai retornar para casa. Ela havia ido a pé, era uma distância considerável, mas ainda assim a Claire estava a pé e pretendia chegar em Reed antes mesmo do anoitecer. Para isso ela tinha que andar bem rápido. Só que no meio do caminho, a Claire aproveita esse momento onde ela está sozinha, o que era muito raro, porque vocês sabem que Reed sempre é muito populosa, e ela aproveita para parar um pouquinho no meio do caminho e deixar as saudades tomar conta dela. Ela disse aqui pra nós que já havia aprendido com o Jamie que não era fácil, que não era aconselhável, inclusive, mandar os fantasmas irem embora. Ela precisaria deixá-los entrar e só depois, bem no seu tempo, cada um desses fantasmas iriam embora. Ela estava morrendo de saudade da família, gente. Ela fala, né, como é possível Reed tão cheia de pessoas, a todo momento tem gente indo para um lado e para o outro, e ainda assim eu sinto falta dessas 4 pessoas. Amanda, Roger, Jem e Brianna, obviamente. Ela deixa a saudade tomar conta dela, ela chora a saudade dos seus, mas era hora de voltar para casa. Afinal de contas, gente, a noite estava chegando. E chegando em Reed, ela percebe que alguma coisa estava errada. Ela percebe que a porta da cozinha estava aberta, e isso não era normal, não era o habitual. Quando ela decide voltar pra mata pra entender tudo que tá acontecendo, ela dá de cara com 2 bandidos completamente desconhecidos. Bandidos esses que levam a Claire pra dentro da casa grande e lá ela se depara com Indigo Dorner e companhia. Isso mesmo, gente. Bem como nós vimos ali nos primeiros episódios da 7ª temporada de Outlander. O incêndio da casa grande vai acontecer, gente. Um livro todinho pra isso acontecer, né? Na verdade, nós temos essa informação desde a 4ª temporada. E finalmente isso vai acontecer. E aconteceu da forma mais inesperada possível. E aposto que Claire e James já tinham até se esquecido, pelo menos por hora, desse acontecimento. Bom, fato é que o Indigo Donner estava na Casa Grande pelos mesmos motivos pelos quais nós vimos na série. Ele estava em busca de uma pedra preciosa porque ele queria voltar para o seu templo. Ele contratou esses bandidos, né, com a promessa de pagamento em joias para que eles pudessem lhe ajudar a encontrar essas joias. Então os bandidos estavam ali, né, em troca do pagamento, e o Indigo Donner estava ali em troca dessa joia. Ele queria muito voltar para o tempo dele. Segundo ele nunca imaginou que seria assim no passado. Ele disse para Claire que imaginava que a luta seria apenas contra os casacas vermelhas, mas não era assim que estava acontecendo. Mesmo ele se mantendo distante do exército, se mantendo longe dos ingleses, as pessoas por onde ele passava estavam lutando entre si, pessoas se matando entre si. Estava muito pior do que ele podia imaginar algum dia. Ele queria muito poder assistir um jogo de beisebol na TV enquanto tomava uma cerveja gelada, e ele iria fazer isso. Ele fala aqui para Claire que ele precisava encontrar essas joias.
E a Claire disse pra ele que ela não tem nenhuma joias, e de fato eles não tinham nenhuma joia. Ela inclusive conta a verdade pra ele, fala que a filha dela acabou de ir pro futuro, né? Então eles se desfizeram das 4 joias que eles tinham e que inclusive foi muito difícil conseguir outras 2 joias e que no momento eles não tinham mais nenhuma joia. Só que Jamie e Ian não estavam em casa, eles estavam caçando, o que era muito normal, era habitual. Mas eles iriam chegar, porque a noite já estava chegando. E esses momentos aqui são muito parecidos com os momentos que nós vemos na série, tá? Não são muito diferentes, não. Exceto pela motivação do fogo em si. Havia alguns bandidos na residência, e o Jamie parece também perceber toda essa movimentação estranha e quando ele chega, ele é o único a entrar dentro da casa. Ele também é cercado por esses homens e a Claire conta aqui pra nós que inclusive o Andy Donner estava assim, com uma aparência de mal a pior, tá? Roupa toda rasgada, muito sujo, ele cheirava muito mal. E ele parecia que não queria fazer nenhum mal pra Claire de fato, ele só queria realmente essas joias. Mas ela não podia dizer o mesmo desses bandidos que estavam com ele, porque esses sim pareciam estar dispostos a fazer qualquer coisa para não ficarem sem seus pagamentos. E o Jamie, ao entrar na casa, assim como a gente vê na série, tenta enganar esses bandidos de alguma forma, dizendo que a Claire é a única pessoa que sabe onde estão as joias presentes na casa, que eles não podem fazer nada com a Claire, porque um deles ameaça cortar a garganta dela. E o Jamie fala, se você fizer isso, você vai ficar sem a sua preciosa informação. Porque quando eu sair, essa mulher foi a responsável por esconder as joias. Então, se você matá-la, meu amigo, você ficará sem as suas joias. Só que os bandidos estavam circulando pela casa. E por onde eles passavam, eles faziam estrago. Jogavam as coisas, quebravam coisas de Jamie e Claire, rasgavam livros, cadernos, estavam fazendo uma algazarra. E um deles encontra o senhor e a senhora Bug e voltam com eles para a cozinha, que é onde todos estão ali no momento. Está tudo escuro, a noite está chegando, nós sabemos muito bem que Jamie e Claire estavam evitando o fogo ao máximo, então estava tudo muito escuro. Amy McCallum e as crianças muito provavelmente estavam no chalé da Brianna, que era onde eles estavam vivendo atualmente. Com a mudança de Brianna e Roger, a Amy passou para lá com as suas crianças para ter um conforto melhor, né, gente, mais privacidade, mas ela ainda continuava trabalhando na casa grande. Mas ainda bem que não estava lá neste momento. Senhor e senhora Bug são apreendidos por esses bandidos e, inclusive, a sacolinha de tricô da senhora Bug. E é neste momento, gente, onde um desses bandidos encontra um ouro com o emblema da flor de lis, bem como nós já conhecemos, que é típico, é uma característica do ouro francês, assim como nós vimos na série. Só que aqui, neste momento, Jamie e Sr. Bug, eles não têm muito tempo para conversar sobre isso. Na série eles até têm uma pequena discussão neste momento, né, sobre o que ele está fazendo com esse ouro francês. Aqui eles não têm este tempo, porque eles estão tentando sobreviver, né, gente? Só que um desses bandidos que estava fazendo uma algazarra toda pela casa havia derrubado o éter da Claire no seu consultório. A Claire sabia disso porque ela sentia os odores do éter. O Jamie também sentia, ele também reconhecia. As outras pessoas não. Inclusive, o Andy Donner fala que um fedor havia tomado conta do local. Inclusive, pergunta se era a Claire, inclusive, que estava ali soltando gases. E não. A Claire sabia muito bem que era o éter. E, inclusive, eles estavam controlando muito a respiração, tanto ela quanto o Jamie, para não se deixarem desmaiar logo de cara. A Claire até fala que ninguém percebeu, ela foi a única que percebeu que o bobalhão que estava jogando as coisas lá no seu consultório havia parado de fazer barulho. Muito provavelmente ele já havia desmaiado. E não demoraria para que todos ali estivessem desmaiados. O Andy Donner, por exemplo, também estava lutando muito para manter-se acordado. Os efeitos do éter já estavam trabalhando no Andy Donner. Mas, gente, a Claire fala que ela precisava de ar puro, ela precisava de ar fresco, porque senão ela seria a próxima a desmaiar. Ela corre para a janela, tenta abrir a janela e quando ela consegue, ela dá de cara com 2 nativos que a assustam, ela dá um grito e pula para trás. Era o Ian e companhia, gente. Finalmente o socorro chegou, o resgate chegou, mas finalmente a que custo, né, gente? Porque vocês vão entender melhor. Assim que o Ian e esses outros nativos eles entram na casa, eles têm a oportunidade de lutar contra esses homens e matam boa parte desses homens, tá? Jamie, Ian e companhia. Mas a Claire faz menção de procurar alguma coisa. Onde é que está tal coisa? Quando a Claire fala isso, o Ian fala, peraí que eu vou acender um fósforo aqui. Ele tinha um fósforo dos fósforos da Brianna.
Neste momento, a Claire dá um baita de um grito dizendo pro Ian que não, mas era tarde demais, porque o Ian risca esse fósforo, éter altamente inflamável, a casa pega fogo. O Jamie consegue sair dali. Jamie, Ian, Sr. Bug, Sra. Bug e Claire. Na verdade, a Claire ela é empurrada com toda a força do Jamie para fora da casa quando o Jamie percebe que a casa vai pegar fogo. Mas ainda assim, a sua saia pega fogo. A saia da Sra. Bug. Jamie e Ian, a princípio, não tinham nenhum sinal de que haviam entrado em contato com o fogo. Mas o Sr. Bug parecia ter ferimentos maiores que os demais. Mas ainda assim, estava tudo bem com eles. Eles conseguiram sair vivos dessa. Eles estão lá do lado de fora quando Jamie apresenta para Claire o Alexander Cameron, que estava do lado de fora aguardando por eles. Nós já ouvimos menção desse personagem em uma das aldeias dos nativos. Ele estava junto com um pássaro que canta pela manhã, se eu não me engano. E também o Sr. Ganso, mas o Sr. Ganso estava do lado de dentro da casa. E a Claire até fala, quem é aquele que tá ali dentro? O Jamie fala que é o Sr. Ganso e ela diz, é bom que ele saia dali, porque senão ele vai virar um ganso assado. E a Claire começa a rir histericamente disso que ela acabou de falar. Mas só ela, ninguém mais acha graça disso. E Reed está pegando fogo, literalmente neste momento, gente. O incêndio da Casa Grande aconteceu. Todos os bandidos estavam dentro da casa, ninguém fez menção de querer salvar nenhum deles, afinal de contas, eles eram quem eram e haviam feito o que haviam feito. O Ian está sem entender muita coisa, né, como foi que isso aconteceu, mas a Claire também não se preocupa em explicar isso pra ele no momento. E a Claire pergunta pro Jamie, diante da Casa Grande, inclusive ela diz pra nós que era uma visão muito bonita, ainda que muito triste, era uma visão muito bonita. A neve caindo durante a noite e todas as chamas dançando dentro da casa. E a Claire pergunta pro Jamie, que dia é hoje? E o Jamie diz, 21 de dezembro de 1776. A Claire responde pra ele, e a gente nem morreu. Malditos jornais, eles não dão uma dentro. E aí sim, a Claire fez o Jamie rir, porque nesse momento ele gargalhou. No capítulo seguinte, nós ficamos sabendo que o Ganso e o Sr. Luz, que eram os irmãos, nós também já conhecemos esses personagens, nós conhecemos eles quando o Jamie fez um resgate juntamente do Ian na floresta. Bom, eles estavam junto com o Jamie, assim como o Alexander Cameron, porque muito provavelmente eles se encontraram durante a caçada. Jamie e Ian haviam saído para caçar e provavelmente se encontraram com eles, e é muito provável que o Jamie tenha oferecido para eles ali asilo durante essa noite, né? Um lugar para dormir e para pernoitar. Então, foi um convite, assim, gente, que veio muito calhar pro Jamie e pros seus, né? Porque eles precisaram de ajuda, mas um convite um tanto quanto ingrato pro Sr. Lu, Sr. Ganso e o Alexander Cameron, que tiveram que colocar a mão na massa. Bom, enfim, ainda bem que estavam todos juntos, porque foi o socorro e o auxílio que Jamie e Claire precisavam naquele momento. E eles vão todos dormir no chalé da Amy McCallum, inclusive Sr. e Sra. Bug. Mas na manhã seguinte, quando a Claire acorda, o Jamie não está mais junto dela. Quando ela vai verificar onde o Jamie estava, ele estava no barracão dos animais. E ele estava conversando com o Art Bug. Ele quer entender o que é que o Art Bug está fazendo com esse ouro francês. Afinal de contas, como foi parar nas mãos dele? E a história é a mesma que nós vimos acontecendo na série. O Art Bug era o terceiro homem presente no dia da entrega do ouro francês lá na Escócia, e ele estava lá porque ele era um dos homens de confiança do seu senhor, do Malcolm Grant. Ele achava completamente injusto tudo que o Hector Cameron havia feito com a parcela que havia ficado com ele. Ele dizia que aquele ouro não era do Hector Cameron e ele não merecia usá-lo daquela forma como ele estava usando. E inclusive percebeu que esse ouro estava sendo guardado, mantido guardado, na sua tumba. Foi aí quando ele decidiu roubar esse ouro e cada vez que ele ia até Cross Creek, ele ia até a fazenda da tia Jocasta. Muitas das vezes a tia Jocasta nem sabia que ele estava lá, tá? Ele ia até lá para roubar uma parte desse ouro. Ele era o fantasma que estava sendo visto nas redondezas da tumba do Hector Cameron. O Jamie devolve essa parte do ouro que estava ali, né, sob a posse do Sr. Bug e diz para que ele e a Sra. Bug vão embora e que nunca mais retornem, assim como nós vimos na série. A Claire vai até o Jamie e dá a entender que ela pede pro Jamie naquele momento para que ele não lute essa guerra, para que eles possam irem embora dali de uma vez por todas, irem para casa, para a Escócia. Ela menciona para nós que essa era a sua vontade, ir para casa, para a Escócia. Gente, eu acho lindo que a Claire se sinta tão em casa assim na Escócia, porque nós sabemos muito bem que a Claire não é escocesa, ela é uma Senac, ela é uma inglesa, mas Lily Broke, a Escócia para ela é o seu lar, é a sua casa.
e ela quer muito voltar para casa, mas o Jamie diz que ele não pode. Assim como ela não pode rejeitar o chamado de um doente, de uma grávida que está prestes a parir. Ele simplesmente não pode. Mas ele pode prometer duas coisas para ela. Ele pode prometer a vitória e pode prometer que ficará com ela até o final. Mas antes disso, eles vão para a Escócia, porque o Jamie precisa buscar sua prensa. E daí sim, Sassenach, nós retornaremos para lutar. Fim desse livro, minha gente. Foi um final de tirar o fôlego. Nós já estávamos ali habituados com esse final, né? Nós já sabíamos do incêndio da Casa Grande. Quem assistiu a primeira parte da 7ª temporada viu esses capítulos acontecendo em detalhes. Mas apesar de já conhecermos esse conteúdo, de já conhecermos esse enredo, é muito emocionante ler cada detalhe aqui nos livros, gente. A narrativa da Diana Gabaldon é incrível, é maravilhosa, prende a gente de uma forma, e eu espero que eu tenha conseguido passar todas essas emoções e sensações para vocês, não só apenas desses capítulos, mas também do livro 6 num geral. Foi um livro maravilhoso, é o meu segundo livro favorito, digo isso sem medo de errar. Se você chegou até aqui, não esqueça de comentar a nossa hashtag Um Sopro de Neves Cinzas. Acho que mais que merecido que a nossa hashtag do último clube da leitura deste livro seja o título do mesmo, né? Temos o epílogo bem aqui no finalzinho, tá? Um gostinho do que vem aí pro livro 7. Vou descrever aqui pra vocês de forma bem breve, sem muitos detalhes, porque é só um gostinho mesmo do que vem no livro 7. Nós já temos aqui um pouquinho da ambientação de Brianna, Roger, Amanda e Jamie no futuro. Inclusive, não sabemos exatamente quanto tempo se passou, mas parece que a Amanda já está bem grandinha, tá? Porque ela está batendo no Jamie. O Jamie tá reclamando muito com a Brianna, dizendo: mamãe, a Amanda tá me batendo, está me mordendo. Ela não para. Assim como diz o vovô, essa menina é endiabrada. Brianna tenta dar uma risada, mas a verdade é que muita coisa estava acontecendo na vida da Brianna. Nesse exato momento, eles estavam em Lilybrook, eles haviam comprado a propriedade de Lilybrook e estavam em plena reforma. Então é muita coisa acontecendo na cabeça dela. Ela está sem condições de brigar, tanto com a Amanda quanto com o Jamie, e ela só pede para que eles parem de implicar um com o outro. Ela está ali conversando com os responsáveis pela reforma de Lilybrook, mostrando para eles o que ela quer mudar e o que ela não quer mudar. O que ela quer manter desse jeito. Inclusive, muitas coisas ela quer manter do jeito que está. Esse responsável pela reforma até fala pra ela: eu pensava que os americanos não estavam tão interessados assim na história. Boa parte deles, na verdade, não está. Só querem saber das modernidades. Mas Brianna não. Fazia questão de deixar tudo intacto. E ela louva pela chegada do Roger, porque ela vê o seu carro vindo à distância. E o Roger chega com um conteúdo, gente, muito curioso, tá? Uma caixa de madeira bem grande com um nome entalhado na parte de cima. E o nome era do Jeremiah. Inclusive, tinha uma notinha junto com essa caixa com algumas orientações. Que essa caixa só poderia ser aberta pelo nome que estava escrito ali em cima dela. O nome do Jamie, o filho do Roger. Gente, eles sentem uma sensação de estranheza, afinal de contas, quem poderia ter enviado esse baú pra eles? E obviamente que a Brianna quer abrir logo este baú. E assim que ela abre o baú, ela sente o cheiro da Claire. Ela conta aqui pra nós que no mesmo momento ela fala: mamãe, mamãe. O Roger sem entender muita coisa, mas há diversas cartas ali diante deles, cartas seladas e pareciam ser cartas muito antigas. Óbvio que a Brianna já vai abrindo uma carta ali muito rapidamente e nessa carta estava escrito: minha querida filha, se você está lendo essa carta, saiba que nós estamos vivos. Essa carta datava do dia 31 de dezembro de 1786. Um baita gostinho do que vem pela frente, um gostinho de quero mais. Estou super ansiosa para começar logo essa leitura com vocês. Muito obrigada pela tua companhia até aqui. Eu sou muito grata a cada um de vocês que está sempre por aqui, sempre comentando. O Clube da Leitura do livro 7 irá continuar por hora e eu conto com vocês para assistir cada episódio do nosso Clube da Leitura, que é semanal, tá? Acontece todas as quartas-feiras a partir das 6h30 da noite. Muito obrigada por tudo. Vejo você no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!